Como você mesmo pode planejar os seus investimentos? Bom, pessoal, esse vídeo a gente vai continuar, uma continuação da nossa trilha do investidor iniciante, né? Lembrem que nos outros vídeos eu expliquei cada uma das caixinhas, e apesar de eu explicar isso na primeira reunião, como que funciona essas caixinhas, é uma reunião que eu costumo recolher muitas informações, né? E esse vídeo eu quero explicar para vocês como eu analiso essas informações. E quando eu falo como eu analiso, essas mesmas informações podem ser analisadas da mesma forma por vocês, né? Então assim, primeira coisa, embora a gente tenha lá necessidade de liquidez, horizonte de investimentos, perfil de investidor, entre outras informações, eu costumo analisar elas numa ordem, tá? E elas começam com a liquidez, porque de nada adianta você ter experiência com investimentos, ter um perfil conservador, moderado, agressivo, se a gente não respeitar o que você precisa, a sua necessidade de liquidez. E a necessidade de liquidez, a gente vai calcular ela de duas formas. A primeira é a sua reserva de emergência, né? A gente já falou dela lá na primeira caixinha, que vai de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais, dependendo da sua previsibilidade das receitas, né? E também os seus fluxos futuros. Então, de repente, se você tem, por exemplo, pensa em trocar de carro daqui a 6 meses, tem uma viagem programada, esses recursos têm que ser separados, né? E ser colocado aí na parte da necessidade de liquidez. Então, essa é a primeira coisa. É o que impera todo o restante da sua alocação, dos seus investimentos, é a sua necessidade de liquidez, e aí entra a reserva de emergência e fluxos de caixa futuros, que podem ser, aí cada um tem os seus, né? Cada um tem os seus objetivos, seus fluxos futuros aí. Fazendo uma ponte com isso, entra a parte, aí depois disso, né, entra a parte de horizonte de investimentos, que ela serve, quando a gente analisa o horizonte de investimentos, a gente leva em consideração, por exemplo, se ele está investindo, por exemplo, para trocar como eu falei, trocar de carro daqui a 6 meses ou já para aposentadoria. Então ele serve também como parte da necessidade de liquidez. Mas o horizonte de investimentos, ele também nos diz o seguinte: se o horizonte de investimentos é para longo prazo, a gente também pode injetar, se a gente depois ele tiver perfil para isso, a gente pode injetar mais volatilidade na carteira, porque embora no curto prazo a gente tenha mais volatilidade, quando a gente dilata esse tempo, a gente vê que aquela volatilidade ela sofre uma supressão, né? Então o que a gente vê extremamente volátil no dia a dia, quando a gente olha ao longo dos anos, a gente vê que aquelas oscilações elas acabam se tornando muito pequenas, né? Sofrem uma supressão, né? Então assim, uma vez que a gente analisou a necessidade de liquidez, a gente vai para a segunda parte, que entra o horizonte de investimentos, entra a sua experiência com investimentos, apesar de a gente não ter, e muitas vezes também o cliente, né, o investidor não ter a ambição de se tornar um expert nos investimentos, eu acho interessante sempre ele entender o que está sendo feito, né? Então, quando a gente vai fazer uma sugestão de investimentos, não adianta eu querer passar um investimento uma operação mega complexa, sofisticada, sendo que ele não tem experiência nenhuma com investimentos. Então, aí tem um ramp-up, né? O cliente, à medida que ele vai investindo, ele também vai aprendendo, o assessor trabalha como um professor também para os seus clientes, e aí sim ir injetando investimentos mais sofisticados conforme for melhorando o entendimento sobre o assunto do cliente, né? Então, a experiência também entra nisso aí, né? Experiência e conhecimento. Depois também entra a parte de capacidade de disposição a tomar riscos. Eu já falei sobre capacidade de disposição inúmeras vezes. Capacidade tem a ver com aspectos quantitativos, em que, por exemplo, se eu tenho R$1 milhão, eu vou poder, de repente, injetar risco em 10% da minha carteira, né? Então R$100 mil eu posso colocar risco, são aspectos mais quantitativos. Mas a parte de disposição tem a ver mais com aspectos psicológicos, né? Quanto a gente tem de estômago em ver realmente nosso patrimônio diminuir de tamanho, né? Como que a nossa cabeça trabalha diante de cenários adversos e a gente vendo realmente o nosso patrimônio financeiro reduzindo de tamanho, certo? Esse segundo bloco de informações, ele me diz mais ou menos o que o investidor suporta de volatilidade na carteira, tá?
Feito então a primeira análise ali de liquidez, essa segunda com essas informações para ver o que ele suporta de volatilidade, aí sim que eu entro na parte de perfil de investidor. Daí o perfil de investidor geralmente o perfil de investidor, cada instituição ou escritório tem o seu comitê de alocação, né, que faz toda a análise de cenário futuro, faz panorama de mercado e aí monta uma sugestão de carteira para um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil agressivo, né? Como eu já falei também nos outros vídeos, aqui na Manchester a gente divide moderado em moderado 1 e moderado 2. E também a rentabilidade almejada do cliente. Então, eu faço aquela primeira análise daquele primeiro bloco, a segunda análise a análise desse segundo bloco, e aí vejo se tem fit com a rentabilidade almejada do cliente e também com o perfil de investidor, né, em algumas dessas carteiras. Como eu falei no começo desse vídeo, não adianta nada eu chegar, pegar uma carteira, por exemplo, conservadora ou moderada, fazer toda a alocação e ver que nessa alocação eu não vou ter, por exemplo, a liquidez necessária que esse cliente precisava, né? Por isso que eu começo analisando a liquidez que ele precisa, certo? E aí é o seguinte, quando não bate, por exemplo, ou o perfil não bate com as primeiras informações, ou de repente quando a rentabilidade almejada pelo cliente fica um pouco fora do que ele está disposto a correr de risco, né? Ou fica um pouco fora do que ele aguenta de volatilidade, de oscilação na carteira, aí eu acho que tem que ter um papo bem franco, né? Quando no caso, um assessor com cliente, a gente tem que mudar algum dos lados da equação. Ou ele entende que ele vai ter que correr mais riscos, ou abrir mão da liquidez para conseguir aquela rentabilidade almejada, ou então ele diminui a sua expectativa de rentabilidade, né? Esse papo é muito importante, tá? Se vocês estiverem fazendo sozinho, o papo é com vocês mesmos, mas no caso, quando fala de assessor para cliente, eu acho que aí tem que ter um papo bem transparente, né? Porque não adianta nada eu me comprometer a entregar uma coisa que está muito longe de a gente alcançar, né? Simplesmente para captar os recursos do cliente, o cliente realmente passar a ser assessorado por mim, para ali na frente ele ver que as expectativas dele não foram atendidas, ele sair insatisfeito, sair falando mal do nosso serviço. Então acho que essa parte, uma vez que você faz toda essa análise e a gente vê que não bate as informações, o papo tem que ser transparente e a gente tem que ajustar algum dos lados da equação para aí sim a gente seguir com o trabalho. Tá? Então espero que essas informações aí, mais uma vez, isso aí é como eu costumo analisar as informações que eu recolho nessa primeira reunião. Logicamente, eu acho que não existe muito certo ou errado, tem outras formas, as pessoas analisam de outro jeito, mas eu gosto de seguir essa ordem, tá bom? Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês também, né? Logicamente, isso vocês podem fazer com uma assessoria de investimentos ou sozinho, isso também é uma coisa que não tem certo ou errado, né? É uma questão de preferência de vocês, mas era isso que eu tinha para passar nesse vídeo, tá? O que é volatilidade? Volatilidade nada mais é do que oscilação, né? Se a gente for analisar assim, Howard Marks, ele tem outras, ele explica o risco de uma maneira diferente, mas volatilidade tem a ver com uma medida de risco. Então, por exemplo, assim, se eu tenho 2 investimentos, tá? O primeiro investimento ele é uma linha flat, e o segundo sobe 2, cai 1, aí sobe 3, cai 2, ele faz uma linha muito mais acidentada. A gente fala que esse segundo investimento ele tem mais oscilação, ele é mais volátil e logo é mais arriscado. Certo? Então, é uma medida de risco, né? Quando eu falo que qual que é a volatilidade suportada, se você pega um investimento, uma renda fixa, ela tem uma linha flat, vai subindo todo dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É uma coisa muito fácil de você aguentar, de você olhar um investimento assim que anda um pouquinho todo dia. Agora, se eu pego esse mesmo investimento, um outro investimento, e aí um dia ele sobe 3, aí no outro ele cai 4, aí no outro ele sobe 5, aí ele cai 2. Essa volatilidade é o que gera toda a ansiedade no investidor.
e muitas vezes tem investidores que não têm estômago para aguentar esse sobe e desce, né? Então, quando eu faço as perguntas ali de qual o horizonte de investimentos, a experiência e o conhecimento que ele tem com investimentos, né? A capacidade, disposição, enfim, essas coisas elas me trazem insights para saber se ele consegue aguentar uma carteira que tenha mais volatilidade, ou seja, ela oscile mais, ou não, que a gente tenha aqui com uma coisa com menos volatilidade, seja uma coisa mais tranquila, né? Porque muitas vezes ele não aguenta essa volatilidade e acaba saindo, vendendo, liquidando as posições dele justamente em momentos que não são interessantes de fazer isso, com desvalorização e tudo mais. Tem a ver um pouco com renda fixa e renda variável, então? Exatamente. Renda fixa... É porque assim, a gente vai entrar um pouquinho em renda fixa, existe a marcação a mercado e tal, então até mesmo a renda fixa, tem rendas fixas que variam, né? Mas de uma maneira, vamos assim, mais generalista, né? mais geral, sim, a renda variável ela vai ter mais oscilação do que a renda fixa. E horizonte de investimentos? É o prazo de investimento? Qual tempo você considera ser curto, médio e longo prazo? Isso é por quanto tempo você pretende deixar aqueles recursos investidos, né? Lembrem que quando a gente fala em longo prazo, a gente tem alguns benefícios, né? Não é apenas um clichê investir para o longo prazo, né? Eu posso citar alguns. Os investimentos eles trabalham com juros sobre juros, juro composto, né? Que ao longo do tempo exponencializa. Outra coisa, a questão de imposto de renda. Muitos investimentos trabalham com tabelas regressivas de imposto de renda. Então, quanto mais tempo você fica nos investimentos, menores são as alíquotas de investimento. Então, você tem um outro ganho aí também. E terceiro, a questão de volatilidade, como eu falei no vídeo, você vai ver que no dia a dia, é aquela coisa ali que a gente até já fez as estatísticas ali, né? 52% positivo, 48% negativo, porque tem bastante oscilação. Ao longo de um ano, 60% dos anos positivos, ou 60% dos meses positivos, 40% negativos. E conforme a gente vai aumentando as janelas, a gente vai ver que em décadas, o mercado, acho que 99% das décadas ele é positivo. Por quê? Porque tem essa supressão de volatilidade. Embora no curto prazo tenha muita oscilação, no longo prazo a gente vê que aquelas oscilações elas são muito pouco representativas. Então eu vejo que tu tem vários ganhos quando você investe para o longo prazo, né? Juro sobre juro, alíquotas menores de imposto de renda, supressão de volatilidade, né? Agora, o que é médio, curto, médio e longo prazo, não tem isso aí assim, a gente encontra diferentes, as opiniões são meio diferentes em relação a isso aí, mas eu, assim, para mim, eu acho que até um ano eu consideraria curto prazo, de 1 a 5 anos médio prazo, e acima de 5 anos, longo prazo, né? Lembrando que assim, as bibliografias dos meus gurus, dos autores que eu mais gosto, que eu mais leio, né? Que aí pega Howard Marks, pega Ray Dalio, próprio Taleb, Warren Buffett, né? Tem, enfim, vários dos mais famosos aí. Eles falam que longo prazo mesmo é coisa de 50 anos para cima, né? Então, assim, como eu falei, as opiniões elas são um pouco divergentes nisso aí. Para o nosso trabalho de assessoria, de investimento convencional, eu diria que até um ano curto, de 1 a 5 médio, acima de 5 longo prazo. Mas, assim, quanto mais você dilatar esse tempo, acima de 5 for, por exemplo, 50, as chances de você ter bons resultados, elas são potencializadas, né? A gente fala que para você ganhar dinheiro para você ganhar dinheiro com os seus investimentos, basta que você sobreviva. Tu não precisa ter a melhor rentabilidade do mercado, né? Basta que você sobreviva, faça bons investimentos, mesmo que eles não sejam os mais agressivos. Ao longo de 50 anos, juros sobre juros, nas menores alíquotas de imposto de renda, muito provavelmente você vai ganhar muito dinheiro com seus investimentos. O problema é que a maioria do pessoal não tem paciência para o longo prazo, né? Quer resultado em curto prazo, quer ficar milionário da noite para o dia, enfim, toda aquela história que a gente já conhece. Você acha que cripto vai valorizar? Acho, sou um grande entusiasta do mundo de criptoativos, né? Enfim, assim, eu não acho que, por ser, ainda é muito volátil o mercado de cripto,
né? Se a gente for analisar assim, Bitcoin tem coisa de 10... Foi em 2009. 2009, né? Tem quase 13 anos aí. É um ativo relativamente novo, se a gente analisar, se a gente comparar com os outros convencionais, que tem, sei lá, dezenas, centenas de anos, né? Então, como é que eu vejo cripto? Eu acho que tem que ter cripto na carteira. Isso aí é um assunto que a gente vai falar, inclusive, na próxima série de diversificação, que a gente vai estressar o índice Sharpe, que a gente também vai explicar de quanto a gente deve ter de um ativo como o cripto, né? Levando em consideração a rentabilidade dele no período, volatilidade e tal, que nos dê o melhor Sharpe, a melhor relação de risco-retorno, de oscilação e retorno. Mas eu acho que tem que ter. E a gente pode, inclusive, uma boa estratégia quando a gente está diante de um mercado que tem alta volatilidade, que ainda é relativamente desconhecido e tem também alta rentabilidade. Eu até brinco, né? A gente tem... você tem as principais, que vale a pena a gente se posicionar um pouco mais forte, mas tem o que eles chamam de shitcoins, né? Que são as moedinhas mais desconhecidas. Eu vejo isso aí, eu brinco com alguns amigos, como uma imensa mesa de roleta sem que você coloca a sua moedinha, você coloca a sua ficha lá e tem o resto da vida para de repente acertar essa roleta. Então, eu, Arthur, como que eu invisto? Eu tenho meus investimentos convencionais, acredito muito em cripto, tenho lá as principais realmente num buy and hold, segurando para o longo prazo, mas quando eu vou investir naquelas mais desconhecidas, eu pego uma pequena parte do que eu tenho de cripto e coloco minhas fichinhas em 5, 10 shitcoins e deixo lá. Porque uma não vai dar em nada, uma vai quebrar, vai desaparecer, a outra vai ficar zerada, a outra vai subir 10%, a outra 50%, mas pode ser que tenha aquela que suba 10, 20 mil por cento. Então o ganho que eu vou ter com essa mais do que supera a perda de todas as outras. Então é uma questão de estratégia de você trabalhar com investimentos de alto risco, né? Você pode ter isso, acho interessante, acredito no mercado, mas logicamente não é uma coisa de você pegar, como a gente vê, principalmente nesse mercado, de dar all-in com todo o seu dinheiro em cripto, além de dar all-in ainda vende casa, vende carro, apartamento, pega dinheiro emprestado, porque aí não dá para botar a culpa nas criptos, né? E é uma questão de gestão de risco muito mal feita, né? Então, é isto. E agora para você vender seu peixe. Qual que é a diferença de planejar sozinho ou com um assessor de investimentos? Bom, primeiro que o assessor de investimentos, ele deveria conhecer mais sobre as classes de ativo, como o mercado funciona, comportamento, mentalidade, né? Então ele vai dando um direcionamento para o cliente. Outra coisa, o assessor, ele é uma pessoa, vamos pensar o seguinte, a gente tem hoje os money makers e os money savers, existe esse termo, né? O money maker, ele é aquele cara que faz sozinho, vai atrás das informações, faz seus próprios investimentos, faz seus cursos. Esse cara, como é que um assessor se posiciona diante de um cara assim, que muitas vezes esse cara sabe a mesma coisa ou até mais sobre o mercado financeiro do que o assessor. Então, assim, não vai ser o assessor que vai tentar ensinar para ele, é um cara super antenado, super ligado, entende muito de mercado. Então, o assessor, nesses casos, para os money makers, ele se coloca ao lado do money maker, fornecendo informações. Então, eu tenho hoje clientes money makers, convido para almoçar e tal, ele entende tanto quanto eu de mercado. Tem uns que têm até muito mais experiência do que eu, vieram do mercado financeiro, e eu me coloco como uma assessoria mais reativa. Ele chega para mim e pergunta, preciso de um relatório de tal empresa, né? Ou dá uma olhada na minha posição, vê o que aconteceu aqui, estou meio atrapalhado aqui, onde eu consigo tal informação. Então tu realmente te coloca do lado desse cliente, né? A assessoria entra aí mais como uma retaguarda e mais reativa, né? Então assim, quando ele precisa de informação, ele te avisa e o assessor vai atrás dessas informações para ajudar o money maker a tomar as decisões dele. E existem os money savers. E esses aí já são aqueles clientes que não têm pretensão de estudar muito, não têm pretensão de entender muito do mercado. Muitas vezes eles nem querem saber, eles simplesmente falam assim, Arthur,
eu confio em ti e o que você falar está falado, né? Aí sim, aí é uma assessoria muito mais ativa, né? Você vai fazer as sugestões, você vai explicar para ele de forma sucinta, porque ele não é uma pessoa que ele quer se aprofundar muito. Você vai explicar de forma sucinta, fazer as sugestões, e aí é aquela coisa, ele vai te dar um voto de confiança, você vai apresentando os resultados e vai criando essa relação, vai fortalecendo essa relação ao longo do tempo. Então assim, respondendo a tua pergunta, aonde que a assessoria entra, ela pode ser uma assessoria mais reativa, quando for o caso de um Money Maker, ou pode ser uma assessoria mais ativa, quando for o caso de um Money Saver. E é muito interessante, é muito importante o assessor entender se aquele cliente em questão, identificar isso, se ele é um Money Maker ou se ele é um Money Saver, né? Porque se você não identificar isso e você chegar com uma assessoria muito ativa, querendo dar sugestões para um Money Maker, ele não vai gostar, entendeu? Ele vai tipo, deixa eu fazer minhas coisas aqui, ele vai entender como você está enchendo o meu saco, né? E a mesma coisa se você chegar querendo explicar muito a fundo ou não der atenção para o Money Saver, né? Querer tratar como você trata o Money Maker, a relação que você tem com o Money Maker, ter com o Money Saver, que é aquele que não quer entender de mercado e você explicar, passar informações, relatórios, ele não quer saber disso aí. Ele também vai achar, pô, essa assessoria está me enchendo o saco. Então, é muito importante o assessor saber identificar se aquele cliente é um Money Maker ou um Money Saver para adequar o seu tipo de atendimento com cada um deles. Se essas informações foram úteis para vocês, eu peço para que vocês cliquem no sininho, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, também podem passar nos comentários, mandem um direct, que a gente conversa com mais calma, tá bom? Até a próxima!